Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para você como pesquisar um registro no cadastro. O ideal aqui é que você tenha um campo que seja único para cada registro e que ele não se repita. Por exemplo aqui, tem o CPF. CPF é um campo único, cada pessoa possui apenas um CPF. E o ideal também é que esse campo ele seja obrigatório, não pode estar em branco. Então, analisando aqui a planilha, eu tenho tanto o CPF, eu tenho a matrícula, que eu posso usar também. Posso usar também o e-mail, duas pessoas não podem ter o mesmo endereço de e-mail. Já o nome já fica meio complicado, porque apesar de ser um pouco difícil, pode ocorrer da pessoa ter o mesmo nome. Então, para esse caso aqui, eu vou usar o CPF e eu vou usar a matrícula. Vamos abrir aqui o editor de macro, vou usar o atalho, Alt F11. A nossa planilha, na nossa biblioteca. Vamos abrir aqui o formulário aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo formulário só para eu poder fazer tá fazendo essa pesquisa. Então a gente vai ter um formulário para cadastro e vai ser outro formulário só para pesquisa. O formulário, na verdade, é caixa de diálogo, né? Eu só chamei de formulário para facilitar. Você pode vir aqui em caixa de diálogo, organizar caixas de diálogo. Para abrir essa caixa aqui, tem que estar selecionado caixa de diálogo. Outra forma também de abrir isso aqui é você vir nesse ícone aqui, está escrito módulos. Vai abrir a mesma caixa, só que aqui ele vai estar na aba de módulos. Então você vem na aba de caixa de diálogo. Eu vou selecionar aqui a planilha, que é cadastro de pessoas, biblioteca, cadastro de pessoas. Vou clicar aqui em novo, vou dar um nome. Vou seguir o padrão que eu usei ali no outro, só que esse aqui vai ser o form pesquisa. Dá um ok. Vou fechar. Aí para poder ir lá para o formulário que eu acabei de criar, eu posso tanto clicar aqui do lado e aqui embaixo também, aqui no finalzinho aqui, eu posso navegar. Posso clicar aqui em form cadastro ou ir direto para o form pesquisa. Vou só puxar ele aqui para o lado aqui para facilitar. Bom, o que eu vou fazer aqui? Como eu vou usar? Eu vou pesquisar tanto por CPF ou por matrícula, eu posso já copiar esses campos. Vou só clicar no primeiro, vou segurar Shift, vou clicar na caixa de texto, clicar no nome. Com o Shift segurado, você consegue selecionar mais de um elemento. Vou copiar isso aqui, vou voltar lá para o form pesquisa, vou colar, vou dar uma ajustada aqui. Vou colocar um outro rótulo aqui, tá, pessoal? Linha registro, vocês vão entender isso aqui depois. Vou copiar essa caixa de texto aqui também. Eu vou adicionar aqui 4 botões. Tanto eu posso vir aqui embaixo, nessa parte aqui, selecionar o botão, como posso vir aqui em cima também nesse ícone aqui, inserir controles, pegar o botão e colocar um botão aqui. No nome dele, eu vou deixar como BTN CPF PQ, PQ de pesquisa, para poder diferenciar lá do outro que é o CAD, que é cadastro. Bom, até então nada de novo, só criar um novo formulário. Lembrando que agora eu tenho que ir lá e fazer as variáveis dele lá. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui onde eu fiz o formulário de cadastro, pegar essa sub aqui, copiar, e aqui eu vou dar uma dica a vocês. Você pode estar usando o bloco de notas para fazer a substituição das variáveis. Porque o que acontece aqui? Esse FRM cadastro é a variável do formulário de cadastro. Então pode ver que eu tenho ele aqui e tenho ele nessas demais linhas aqui. Eu vou ter que substituir isso aqui pela variável do formulário de pesquisa. Se eu usar um bloco de notas, eu posso copiar aqui esse FRM cadastro, vir aqui em substituir e colocar o nome da variável que eu quero, que é o FRM pesquisa. E mandar substituir tudo. Depois é só copiar isso aqui
e colar aqui. Aí essa parte aqui de cadastro eu vou trocar. Aqui onde está form cadastro é form pesquisa. E agora eu tenho que criar as variáveis lá que eu não declarei aqui em cima. Que aqui, essas variáveis aqui são as variáveis do cadastro. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um comentário. Para saber que isso aqui é a declaração de variáveis do formulário do cadastro. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que é o formulário pesquisa. E vou declarar as variáveis. Isso aqui é frm pesquisa. Formulário, eu tenho uma, duas, três caixas de texto e mais 4 botões. Então eu preciso de 7 variáveis. E vou trocar o nome delas aqui. E aqui embaixo eu vou pegar essas variáveis aqui. Aqui eu estou no formulário de cadastro. Meu formulário de pesquisa, eu vou substituir essas variáveis que estão aqui pelas variáveis que eu declarei lá em cima. Eu vou seguir o mesmo padrão. Até então era só uma macro para definir o formulário, igual foi o formulário cadastro. Então eu tenho que fazer uma macro para exibir formulário de pesquisa. Eu vou usar o bloco de notas também e eu vou substituir cadastro por pesquisa. Eu vou seguir o mesmo padrão que está aqui. Como eu já tenho esse botão, que na verdade não é um botão, é uma forma geométrica. Se você clicar aqui em mostrar funções de desenho, nessa parte de baixo ele tem vários desenhos. Eu peguei esse retângulo arredondado para fazer aquele controle que está lá. Como eu já tenho aqui o botão de cadastrar, ao invés de eu estar desenhando de novo, vou copiar isso aqui também. Eu vou clicar com o botão direito, porque se eu clicar com o botão esquerdo, ele executa a macro. Clico com o botão direito do mouse, vou copiar. Se ele tiver selecionado com o botão direito e eu der 2 cliques com o botão esquerdo, eu consigo alterar o nome. Trocar o nome. Se eu clicar novamente com o botão direito e vir aqui em cima, eu posso trocar a cor. E com o botão direito, eu venho aqui em atribuir macro. Deu um erro aqui relacionado ao Java, nada demais. Vou atribuir. E aqui embaixo eu tenho que selecionar a planilha, a biblioteca. Vim no módulo que eu quero, que é o módulo de formulário. E eu quero que ele mostre formulário pesquisa. Clico 2 vezes nele, com o botão esquerdo do mouse, dou um OK. Clico fora para tirar a seleção, vamos ver se ele vai funcionar. Então, abriu aqui nosso formulário. Esse formulário que a gente vai usar para fazer as pesquisas. Quando eu for pesquisar o CPF, ele vai ter que vir aqui, linha por linha do cadastro, e vai ter que olhar cada registro aqui do CPF para comparar se o que está escrito aqui na caixa de texto do CPF vai ser igual ao que tiver escrito lá. Eu preciso ter uma variável que some quantos cadastros eu tenho aqui, para eu saber o total de variável, e eu preciso passar por cada linha aqui. Tem várias formas de fazer isso. Eu vou usar aqui, vou usar o for next. Como é que funciona o for next? Eu vou escrever for, vou colocar aqui um i. Esse i é uma variável. Quando você usa um for next, você tem que colocar essa variável, dizer qual o número que você vai começar e até onde ele vai. Que é esse to aqui, eu vou colocar 3 aqui. Para fechar o for, você vai colocar o next i e aqui dentro vai entrar o código que eu quero e ele vai ficar repetindo a determinadas vezes. Como eu coloquei aqui, ó, eu vou de 1 até 3, ele vai repetir o código que tiver aqui 3 vezes. Como eu coloquei aqui, ó, ele está no primeiro passo, o valor de i é 1, é a primeira vez que ele executa. Na segunda vez que ele executa, ele soma essa variável do i aqui, ele muda de 1 para 2, que é o segundo passo, e o valor de i é 2. Na terceira vez,
ele vai até 3, valor de i é 3 e ele terminou, porque eu coloquei aqui até 3. Se eu colocasse até 4, pode ver que isso aqui ele vai dar 4 passos e ele vai até o número 4. Então o que eu vou usar lá? Eu vou usar esse for, na variável eu vou começar de 1, na planilha, apesar de aqui ser a primeira linha, quando você vai usar macro, essa aqui é a linha 0. Eu vou começar de 1 para poder ele começar daqui, para ele pegar o primeiro registro, e ele ir até o total de registros que tiver na planilha. Se tiver, no caso aqui tem 6, mas o total que tiver ele vai contabilizar até esse total. Vamos no cadastro aqui, vamos criar a nossa macro de pesquisar CPF. Para pesquisar o CPF eu tenho que ter o total de usuários cadastrados. Eu já tenho uma função que faz exatamente isso, que é essa função aqui de última linha. Então eu vou declarar, eu preciso desse total, preciso do meu número da linha, onde está o registro. Então vou declarar essas duas variáveis aqui em cima. Vou declarar as duas como long, porque as duas são números. A quantidade de pessoas cadastradas vai ser aquela função que conta lá o número de registro. Aquela função, ela conta tudo que tem nessa coluna A. Como eu quero só a quantidade de registros, eu tenho que excluir essa primeira linha aqui que é o meu cabeçalho. Então, como ela já conta o meu total, eu vou pegar esse total e vou diminuir 1, que é essa linha aqui. Tem que definir lá também a planilha, né? De onde que eu estou pegando isso, que é a planilha de cadastro. Ela já está definida aqui em cima, eu só preciso atribuir um valor. E aqui eu vou usar o meu for. Bom, i igual a 1, por que eu estou começando de 1? Na macro, a primeira linha é 0. Então a linha 1, onde começa efetivamente o cadastro, vai ser aqui, ó, o primeiro registro, que lá é a linha 1. Então eu vou começar daqui até o total de pessoas cadastradas. Quando eu tiver 6 lá, que é o máximo, vai dar 6. Quando eu for aumentando esse número, ele vai até o número que tiver de pessoas cadastradas. 50, 100, 1000, 30 mil, o que tiver lá. E o que eu quero fazer? Cada vez que ele passar pela célula, tem que ver se o que está dentro dessa caixa de texto do CPF é igual ao que está lá dentro da célula. Então eu vou pegar a variável dessa caixa de texto, que é o CPF, que é essa variável aqui. Então o que eu vou dizer aqui? Eu vou usar um if. Essa aqui é a variável da caixa de texto, eu quero o texto dela. Então eu vou dizer que se o texto for igual à minha planilha de cadastro, pegue a célula pela posição, aí eu tenho que ver lá a posição da célula. No caso o CPF, se vocês não tiverem lembrado, se eu voltar aqui, meu CPF é a coluna 1 e aqui no caso a linha, só que a linha vai variar. Pode ver que aqui a coluna é sempre a coluna 1, então o CPF é a coluna 1. Na verdade eu vou usar aqui I. Por quê? Porque na primeira vez ele vai estar na linha 1, que é I. Conforme a linha for mudando para linha 2, linha 3, linha 4, esse I aqui vai mudando automaticamente. Então vou dizer o quê? Que se o texto lá da caixa de texto do CPF for igual o que tiver escrito na célula lá do CPF na planilha, eu quero que essa linha de registro, vou dizer que essa linha de registro seja igual ao I, porque se for o primeiro cadastro, ele vai estar na linha 1, e eu quero que o texto da minha linha de registro ele seja igual a essa linha que está aparecendo aqui. Só que essa linha começa em 1, ela não começa em 0. Então vou pegar aqui a variável daquela caixa de texto da linha, que é essa variável aqui. Ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual à minha linha de registro, que é a linha na macro. Só que como na planilha ela começa a partir de 1, eu tenho que somar 1 aqui. E eu vou usar uma message box, e aqui eu tenho que passar o número da linha, mas como o número da linha está sempre variando, eu vou usar aqui o texto da linha de registro, porque ele já vai me retornar a linha certa da planilha. Então aqui não importa que seja linha 1, 2, 3, ele vai me mostrar aqui. Vamos salvar isso aqui, vamos lá no form de pesquisa e vamos atribuir essa macro a esse botão. Vou vir aqui em eventos, executar a ação, que eu quero que ele execute no clicar do mouse e quando eu apertar Enter, selecionar macro, planilha, a biblioteca, vamos lá no módulo, que foi o módulo de cadastro, e o pesquisar CPF. E vamos dar um OK aqui. E OK de novo. Vamos salvar e vamos fazer um teste. Vamos para o último cadastro,
que é o Ana Beatriz, ele está aqui na linha 6. Então aqui, ó, CPF encontrado na linha 6 e ele preencheu aqui na linha de registro a linha 6. Se vocês observarem aqui, Ana Beatriz está na linha 6 da planilha, deu certo. Vamos procurar um outro registro, vamos procurar o João da Silva aqui. João da Silva é a linha 5. Encontrado, João da Silva está aqui. Se eu for procurar a Maria, que vai dar a linha 2. Correto, linha 2. Eu me esqueci de duas coisas. No final da mensagem, quando ele der esse message box, eu tenho que parar a macro. Aqui eu começo o for, nesse next eu termino o for, e quando terminar o for, eu tenho que ter uma mensagem aqui para caso eu não encontre o CPF. Ele vai percorrer aqui a linha 2, 3, 4, 5, 6. Se ele percorrer tudo e não achar, eu tenho que mandar uma mensagem dizendo que esse cadastro não foi encontrado. É justamente isso que essa mensagem aqui, que está fora do for, vai fazer. Ela vai dizer que não foi encontrado. Vamos salvar e vamos lá fazer um teste. Se eu digitar um CPF que não existe, ele me deu a mensagem de não encontrado. Se eu digitar um que existe, ele me mostra. Aí tem algumas outras coisas que a gente pode fazer para melhorar isso aqui. Essa linha de registro, você pode ver que ela está editável. Ó. Eu consigo vir aqui, apagar isso e colocar um outro registro. Então isso não é interessante, porque como é apenas uma pesquisa, eu não posso estar mostrando essa caixa aqui, ela tem que estar desabilitada. Então como é que eu faço para poder desabilitar essa caixa e o usuário não conseguir interagir com ela? Na parte que eu vou mostrar o formulário de pesquisa, antes de eu executar, que esse execute mostra o formulário, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá a variável da caixa de texto da linha de registro, que é essa variável aqui, vou colocá-la aqui e tem uma propriedade que chama .enable, quer dizer o que? Se ela está habilitada ou não. Se eu colocar isso aqui para false, que é falso, então quer dizer, ela está habilitada? Falso, ela não está habilitada. Então ela não vai estar pronta para interação, não vou conseguir fazer nada com ela. Se eu trocar isso aqui para true, aí vai ser verdadeiro, mas eu não quero true, quero false. Vamos salvar, deixa eu mostrar para vocês como que ficou lá. Se eu vier aqui e for pesquisar, colocar um CPF já existente, ele encontrou o CPF e agora se eu clicar, eu não consigo mais mexer nessa caixa de texto. Ela está bloqueada para mim, eu não consigo mais fazer nada com ela. E embora que eu tenha mostrado que eu encontrei, eu preciso visualizar esse cadastro. Nesse caso aqui eu coloquei os dois botões na mesma planilha que tem o cadastro, mas na maioria das vezes você vai estar numa outra planilha com esses botões e você tem que poder visualizar esse cadastro. Então vamos montar lá a parte de visualização. Eu vou vir aqui em formulário, depois do nosso formulário de pesquisa, vou montar uma macro aqui de visualizar o cadastro. Quando eu clicar nesse botão de exibir, eu quero que ele me mostre o meu formulário de cadastro com os campos preenchidos. Para isso eu vou utilizar esse número da linha de registro para que ele me mostre, que ele puxe aqui para mim os campos que tem da linha onde foi encontrado o registro. Só que eu tenho que fazer uma validação, que eu não fiz. Quando aquela linha de registro ela estiver vazia, quer dizer que o cadastro não foi encontrado, é um cadastro inexistente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um if. Se o texto da linha de registro estiver vazio, então eu vou exibir aqui uma mensagem. Eu vou dizer que o cadastro não existe, e aqui eu tenho que dar um stop na macro, para não continuar de rodar. Nessa parte de baixo, eu vou escrever o restante. Se eu achar o registro, o que eu tenho que fazer? Eu vou chamar o meu formulário de cadastro, e eu vou dizer que os campos dele, vou pegar aqui os campos dele, tenho que colocar aqui de qual planilha que eu estou me referindo, eu vou voltar lá, vou dizer que esses campos aqui vão ser iguais à planilha. Aí no caso, eu vou usar aquela linha de registro e eu vou dizer que a minha linha de registro, ela vai ser o quê? Quando eu faço a minha pesquisa aqui, deu erro porque eu não completei a linha aqui, tá pessoal? Quando eu faço a minha pesquisa aqui e acho, eu vou ter o número da linha aqui, eu vou pegar esse número da linha, então eu vou dizer que a minha linha de registro vai ser igual ao texto que está aqui dentro dessa caixa de texto, só que a minha linha de registro, ela está declarada como número, como long. Isso aqui é um texto, isso aqui vai dar um erro. Então tem que converter esse texto em número. Então o que eu vou fazer?
eu vou usar essa função val, que converte o que tiver dentro no caso aqui, esse texto, para número, e eu vou diminuir 1. Por quê? Porque lá, quando eu coloquei ele na caixa de texto, eu tive que aumentar 1 para ele me dizer o número da planilha. Mas na macro, como a macro começa a partir de 0, eu tenho que diminuir 1. Então eu vou dizer aqui que eu vou pegar aqui a planilha de cadastro, o nome é o primeiro campo, né? E aqui a linha vai ser a linha de registro, porque ele vai pegar a linha que está registrada lá, a linha onde vai aparecer lá, se for a primeira linha, ele vai pegar o que tiver na primeira linha. E aqui é só mudar o restante. Eu estou dizendo que os campos da caixa de texto vão ser iguais aos campos que estão na planilha, que são eu só vou fazer o inverso do que eu fiz aqui no cadastrar. Nessa parte do cadastrar eu estava dizendo que a célula da planilha é igual ao texto da caixa de texto. Eu vou fazer o inverso. Eu vou dizer que o texto da caixa de texto é igual à célula da planilha. Só vou ajustar as colunas, porque a coluna 0 é o nome, a coluna do CPF é a coluna 1, a coluna da matrícula é a 2, a coluna do e-mail é a 3, depois ele vai executar. Vamos salvar aqui, vamos atribuir essa macro ao botão de exibir, executar ação. Bom, pesquisou, encontrou na linha 6, mostrou aqui o registro, vamos exibir para ver. Bom, exibiu, o registro da linha 6 é a Ana Beatriz, com CPF, com esse CPF, com essa matrícula e com esse e-mail. Bom, ele está exibindo certo. Vamos fazer um outro teste aqui. João da Silva, ele está na linha 5, tá certo. E como eu não botei ainda a macro de limpar, para limpar isso aqui, vamos fechar, abrir de novo. Se eu pesquisar um CPF que não existe, como não tem nada aqui, não tem o número da linha, quando eu exibir ele tem que me dar uma mensagem que esse cadastro não existe. Cadastro inexistente. Porque ele só abre o outro formulário se essa linha estiver preenchida. E ele só vai preencher essa linha se ele encontrar algum registro aqui. Só o único detalhe aqui que ficou faltando, quando eu exibo, esses campos eles estão abertos para edição. E como eu estou só visualizando, esses campos aqui eles têm que estar bloqueados, né? Então vamos lá bloquear esses campos. Nessa parte aqui que eu chamo formulário, eu tenho que pegar os botões dele, no caso é o formulário de cadastro, que a gente está usando ele só para exibir, né? E vamos usar a propriedade de enable, que é se está habilitado ou não, e vamos colocar isso aqui para falso. Então todos os campos têm que estar desabilitados para edição. Quando eu exibir um cadastro já existente, eu não vou poder mudar esses campos. Agora sim, ó, todos os campos estão bloqueados. Se eu clicar, eu não consigo fazer alteração neles. Ó, porque aqui eu estou só visualizando um cadastro já existente. E uma coisa também que ficou faltando, eu não posso ter esse botão de cadastrar e nem esse botão de limpar aqui. Porque se eu clicar nesse botão de cadastrar, ele vai cadastrar, ele cadastra de novo um registro que já existe. Então eu tenho que desabilitar esses dois botões. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque esse aqui já ficou muito extenso. Então só vai ficar faltando alguns detalhes, e aí eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês. Então por hoje era só, pessoal, que eu tinha para passar é isso. Se vocês gostaram aí, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!